Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és esse Salvador maravilhoso que nos buscou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou Jesus Cristo e por conta da Sua bendita providência nós não experimentaremos, Senhor Deus, a punição, a ira que estava sobre nossas cabeças e que foi aplacada, Senhor Deus, pelo sacrifício do Teu Filho ali na cruz. Obrigado, Senhor Deus, que foi mediante esse sacrifício, a morte, mas a ressurreição de Cristo é que nós estamos aqui hoje, como família Tua, como Teus filhos, Senhor Deus, para render louvores a Ti, mas também para ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra e sermos cheios, alimentados, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Portanto, Senhor, fala, Senhor Deus, conosco nesse momento. Fala comigo, fala com os meus irmãos, que a Tua palavra venha de encontro, Senhor Deus, às nossas aflições, às nossas ansiedades, e que isso nos leve, Senhor Deus, a confiar ainda mais no Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão, cada irmã, cada amigo aqui presente. Que o Senhor retire, Senhor Deus, das nossas mentes qualquer tipo de preocupação ou distração que venha desviar o nosso foco, Senhor, de ouvir a Tua voz. Que possamos estar com mentes e corações abertos para receber aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja nesse momento. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas a você que está nos visitando nessa noite. Se você está aqui, talvez pela primeira, segunda ou terceira vez, né? Não é membro da nossa igreja, nem um frequentador, mas está nos visitando, seja bem-vindo. Se você nunca ganhou um presente da nossa igreja, caso essa não seja a primeira vez que você está aqui e é um visitante, não vá embora sem retirar um presente ali no balcão de conexão na hora que você for embora, tá bom? Na última semana, nós começamos uma nova série de mensagens que tem como título Quem é o dono de quem? A relação entre o cristão e o dinheiro. Confesso que falar sobre dinheiro é um tema difícil, é um tema que normalmente nós não gostamos de falar. E talvez a explicação para não se gostar de falar dinheiro é que, infelizmente, em muitos círculos religiosos, esse tema é usado de maneira tão errada. Mas é fato que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. E quando nós não tratamos biblicamente, espiritualmente sobre esse assunto, de alguma forma a gente está negligenciando um assunto que Deus fala bastante. E na semana passada a gente falou sobre um trecho do conhecido Sermão de Jesus, conhecido como Sermão do Monte, sermão que ele pregou ali na montanha. Eu gosto de chamar de Sermão do Reino, porque ele fala sobre toda a dinâmica do reino de Deus. Se fosse pregado numa praia, certamente chamaríamos de Sermão da Praia, mas a temática principal ali é o reino de Deus, o que significa, as implicações do reino de Deus sobre as nossas vidas. Nós meditamos nas palavras de Jesus quando ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou às riquezas. Que há uma incompatibilidade entre ser escravo das riquezas e ser um servo de Deus. Jesus não condena diretamente ali as riquezas, mas ele faz um alerta sobre o poder dominador que as riquezas têm sobre a vida das pessoas. Como nós temos a capacidade de, ao invés de sermos donos do nosso dinheiro, o nosso dinheiro tornar o nosso dono. Por isso, o tema, o título é Quem é dono de quem? O poder escravizador do dinheiro. E quando fazemos isso, automaticamente estamos deixando de servir ao único a quem devemos servir. O dinheiro tem esse poder. E quando ele se torna o Senhor da nossa vida, ele se transforma em um carrasco.
em um Senhor que exige uma devoção exclusiva dos seus súditos. E a partir disso, Jesus continua falando sobre o resultado da devoção a cada um desses senhores. Como é a vida daqueles que servem a Deus e também como é a vida daqueles que são escravos do dinheiro. Por isso eu gostaria de continuar nessa sessão do Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre esse tema. Na semana passada nós paramos no versículo 24, e eu convido a você abrir a sua Bíblia novamente em Mateus 6, agora no versículo 25, e a gente vai caminhar até o 34, encerrando esse capítulo, porque Jesus não para ali no versículo 24, quando ele faz esse alerta sobre o poder escravizador do dinheiro nas nossas vidas. A palavra de Deus diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa é a palavra de Deus para nós. Jesus aqui ele está falando sobre como é a vida daqueles que servem ao dinheiro, sobre como é a vida daqueles que são escravos dos fascínios deste mundo. Servir ao dinheiro, ser um escravo das riquezas, produz pessoas ansiosas. Na versão que nós usamos aqui na nossa igreja, a Nova Almeida Atualizada, usa a palavra não andeis preocupados, não fiquem preocupados. Talvez, se você tiver aí com uma versão diferente, a tradução vai trazer exatamente a palavra ansiedade. E essa incompatibilidade, ou o resultado, na verdade, de uma vida escrava das riquezas, produz pessoas ansiosas. E a ansiedade produz uma doença. A ansiedade nos adoece. Ficamos com a alma adoecida quando temos uma ansiedade descontrolada. E a ansiedade, ela acontece quando nós depositamos segurança, sentido, significado em coisas materiais e transitórias. Porque a partir daí nós entramos num ciclo repetitivo de ansiedade que nos leva ao sufoco. O pastor Hernandes Dias Lopes,
costuma dizer que a ansiedade é o estrangulamento da alma. Se você serve ao dinheiro e às riquezas, você sempre vai depender de mais dinheiro, de mais riquezas, para se sentir de fato seguro. Nunca vai ser o bastante. A vida de um escravo das riquezas é como a vida daquele que caminha atrás do horizonte. Quanto mais ele caminha, mais o horizonte se distancia dele. É sobre isso que Jesus Cristo está falando aos seus discípulos, às pessoas que ouviam aquele sermão e a nós, hoje, no ano de 2022, no Rio de Janeiro. Uma vez eu vi uma postagem muito interessante, onde a pessoa colocou o seguinte, sobre as 3 grandes doenças desse tempo, que a depressão é excesso de passado, o estresse, agora também o burnout, que tanto se fala, é um excesso de presente, e a ansiedade é um excesso de futuro. E a ansiedade, como um dos males desse século, ela atinge homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, que teoricamente não sabem nem o significado da palavra boleto, ficam ansiosas. Atinge doutores, mas atinge também analfabetos. Atinge ateus, mas também atinge religiosos. Viver ansioso é viver com os nervos à flor da pele. É como se nós fôssemos um barril de pólvora, a ponto de explodir a qualquer momento. E Jesus fala e faz um alerta sobre isso. E meditando nessas palavras de Jesus, eu gostaria de destacar 2 imperativos que ele faz a nós no seu conhecido sermão, o Sermão do Monte, quando ele entra nesse tópico sobre dinheiro. O primeiro imperativo é muito óbvio. Ele diz o seguinte: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Observe, Jesus não fala, não fiquem ansiosos por um determinado tema, sobre outros você pode estar ansioso. Não, ele fala o seguinte: não fiquem ansiosos por coisa alguma, por nada que é material, por nada que é transitório. Jesus faz uma afirmação, ele traz para nós um imperativo, uma ordem expressa do nosso Deus: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Aí eu te pergunto, você é ansioso? Você é aquele tipo de gente que vive roendo as unhas, que fica antecipando os problemas? Os problemas ainda estão longe, mas você fica tão ansioso que você acha que ele está batendo à sua porta. Você sofre pensando no que vai acontecer, você sofre pensando no que vai comer, no que vai se vestir. Isso traz sofrimento para você. Você sofre pensando onde você vai morar, onde você vai trabalhar, onde seu filho vai estudar. Eu não estou falando que você não deva se preocupar com essas coisas em algum grau, mas a incerteza a respeito de coisas que ainda não aconteceram trazem algum tipo de sofrimento e aflição para você? Por isso Jesus começa aqui falando sobre algo central no nosso relacionamento com Ele. Quando Jesus fala sobre ansiedade, sobre não ficar ansioso por coisa alguma, Ele está falando sobre a maneira que vivemos nesse mundo em relação ao nosso Pai do céu. Sim, é sobre isso que Jesus está dizendo. Jesus usa uma expressão forte ao tratar desse tema, quando ele diz: homens de pequena fé. Ele diz: não andem preocupados com coisa alguma. E esse imperativo do próprio Senhor Jesus,
é não estar ansioso por coisa alguma desse mundo. Não ficar ansioso por causa de dinheiro, por causa de bens, por causa de política, porque um dia tudo isso vai passar. Por isso Jesus aqui fala sobre o resultado da escolha de qual Senhor você serve, sobre qual Senhor governa a sua vida. Quando nós servimos as riquezas, os fascínios desse mundo, ou qualquer outro poder transitório desse mundo, nós nos tornamos naturalmente ansiosos. Sim, os fascínios desse mundo não são capazes de aplacar a nossa ansiedade. A incerteza do futuro faz muita gente pensar que ganhar um prêmio da loteria vai acabar com a ansiedade, que todos os seus problemas vão acabar e não acabam. Qualquer coisa transitória e material só alimenta ainda mais a nossa ansiedade quando a gente deposita nessas coisas a nossa segurança, a nossa estabilidade e a nossa esperança do futuro. Por isso eu gostaria de destacar primeiro algumas características sobre o que não é ansiedade, para que você também não viva uma vida completamente relaxada, inconsequente e irresponsável. Ansiedade não é desprezar completamente as necessidades do corpo. Jesus, na oração que ele nos ensinou, a oração conhecida, a oração do Pai Nosso, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Orar por uma necessidade presente. Interessante, né? Ele fala, o pão de cada dia nos dai hoje. Ele fala, Senhor, a oração, o pão de amanhã, o pão do ano que vem. Ele nos ensina. A gente não deve desprezar as necessidades do corpo, o que nós precisamos para viver. Então, ter essa preocupação controlada e responsável sobre as necessidades, isso não é ansiedade. Ansiedade também não é uma irresponsabilidade com o futuro. Jesus aqui não está reprovando uma vida previdente, de forma alguma. Porque é interessante que o Senhor Jesus ele traz lições do mundo selvagem para nós seres humanos, né? Ele fala sobre as ervas do campo, ele fala sobre os pássaros, mas é interessante que a palavra de Deus também fala lá em Provérbios, exaltando o trabalho da formiga, como eu citei semana passada, que trabalha no verão e guarda para o inverno. Então, uma vida previdente, equilibrada, também não é ansiedade. Deus age, primeiramente, por meios ordinários. Às vezes a gente imagina que a forma principal de Deus prover para a nossa vida é por meio sobrenatural. Então tem uma vida inconsequente e uso esse versículo de uma forma inconsequente para achar o seguinte: não preciso guardar. Há uma promessa de Deus que Ele vai cuidar de mim. Tá, mas Deus está cuidando, te dando saúde hoje, capacidade de administrar bem os recursos que Ele te dá hoje, para você viver no futuro. Porque é isso que a Bíblia fala lá em Provérbios, quando exalta o trabalho da formiga, que trabalha no verão, para sobreviver no inverno. Então, o meio ordinário, a forma ordinária de Deus te abençoar, é te dando saúde e capacidade de trabalho no presente, para que com sabedoria você guarde para o futuro. Se tudo der errado, a nossa confiança continua no Senhor, que Ele pode e vai prover outros meios, até mesmo por intermédio da própria igreja, da família, ou da forma como Ele quiser, para você receber o cuidado e a providência dEle. Ansiedade também não é deixar de correr atrás. A expressão que a gente gosta, às vezes, de usar no Brasil, matar um leão por dia. Ah, não posso ser ansioso, então, trabalhar para quê? Né? Deus cuida até do passarinho, cuida lá da planta, não vai cuidar de mim? A preguiça, o ócio, tudo isso é pecado. A palavra de Deus, ela exalta o trabalho. Ela diz
que o nosso sustento deve vir do trabalho. E é interessante porque até mesmo essa comparação que Jesus faz com a natureza, por mais que seja um sustento totalmente dependente, a ave ela voa atrás do seu alimento, que Deus provê através da natureza. Mas há um tipo de trabalho. A ave ela não fica, a única ave que fica no ninho esperando o alimento na sua boca são os filhotinhos. A ave adulta ela vai atrás do alimento. Os lírios do campo, eles extraem do solo e do sol os nutrientes que Deus está provendo. Mas há um trabalho até mesmo da planta, nesse sentido. Ansiedade também não é imaginar que estamos isentos de dificuldades. A própria erva do campo, o Senhor Jesus diz que ela é lançada ao fogo. A própria natureza, ela está sujeita aos imprevistos, a condições climáticas. Então, não estar ansioso não nos isenta de passar por momentos difíceis. Ansiedade não é sobre isso. Então, já que a gente falou sobre algumas coisas em relação ao que não é ansiedade, que não é uma vida inconsequente, não ter uma vida previdente, não é ser completamente despreocupado com as necessidades do corpo, não ser ansioso não nos isenta de dificuldades, como a gente já viu que não é ansiedade, eu queria falar sobre algumas características do que é ansiedade. Ou melhor, do que a ansiedade produz nas nossas vidas. Porque já que Jesus afirma que nós não devemos, não podemos ficar ansiosos por coisa alguma, nós precisamos saber, de fato, o que é ansiedade, o que Deus está falando, o que Jesus está falando para nós. A primeira característica é que a ansiedade ela é destrutiva. Como a gente falou no início, é um dos males da atualidade. A ansiedade ela estrangula a alma e adoece, nos adoece emocionalmente e fisicamente. Então ela é destruidora, ela tem esse poder de nos destruir, de nos afetar. Ela também é enganadora. Ela tem o poder de criar problema onde não existe. Você já trabalhou com alguém que é extremamente ansioso? Você já viu um ansioso em uma situação de emergência, de risco? Na época que eu trabalhava no mercado de petróleo, existia um treinamento. Aqueles que trabalham aqui na mesma área talvez conheçam, ou se tiver alguém aqui da Marinha, que era um treinamento de escape em helicóptero, em alto mar. Você entrava numa cabine de helicóptero, uma carcaça de helicóptero, amarrado no cinto, e eles jogavam aquela carcaça dentro de uma piscina com um guindaste e virava de cabeça para baixo, você tinha que sair de dentro dela. Aí, eu confesso que naquele momento, como a ansiedade me prejudicou. Porque eu fui escolhido para ficar no meio da poltrona e não nas pontas, onde tinham as portas. Então eu estava numa situação completamente adversa. Exatamente. Eram 3 mergulhos, o terceiro era com o olho vendado. Tinha mergulhador lá, ninguém morria não. Tá? Treinamento. E exatamente nessa hora eu fiquei no meio. Então aquela sensação de não estar no controle. Não era eu que ia abrir a porta. E o cara que estava na porta parecia não estar com muita pressa de abrir, ou eu estava ansioso demais, até hoje eu não sei. Cara, quando eu vi que eu estava dentro d'água e nada da tal da porta abrir e dele falar para a gente sair, eu soltei meu cinto e saí pela janela, que não tinha vidro, era só uma carcaça. Só que exatamente no momento que eu estava saindo pela janela, ele abre a porta, e a porta ela soltava, era uma porta que ela desencaixava da carcaça. O que acontece? A porta de ferro, eu estava no meio dela, ela bate no meio do meu tronco e me leva para baixo da piscina, porque eu fiquei ansioso.
Eu não conseguia esperar o tempo de abrir. Na minha mente, aqueles segundos ali, parecia que eu estava 10 minutos dentro d'água de cabeça para baixo. Depois eu perguntei para o estudo, não, estava normal, ele estava abrindo a porta, eu que fiquei ansioso demais. Então, estar ansioso, a ansiedade nos engana. Eu fui enganado ali. Estava achando que eu já estava morrendo. Eu não tive paciência para esperar a solução do conflito. Então, quando somos ansiosos, nós criamos problemas onde não existe. Sofremos por um problema que não existe. Esse é o poder enganador da ansiedade. A maioria dos problemas que nos deixa ansiosos de verdade, às vezes nunca vão acontecer. Então a gente acaba sofrendo desnecessariamente. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas, porque eu estava, claro, está debaixo de uma piscina, numa carcaça de helicóptero, com o olho tampado, de cabeça para baixo, é um problema. Você não está numa situação confortável. Mas eu criei um problema a mais em relação ao problema que existia. Eu resolvi sair de qualquer jeito e fui literalmente para o fundo da piscina. Tive que ser puxado pelo mergulhador. Então, a ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. A ansiedade, ela é enganadora, porque ela tem o poder também de desviar os nossos olhos de Deus e fixá-los nas circunstâncias. A ansiedade tem o poder de desviar os nossos olhos da eternidade e fixar os nossos olhos em coisas temporais. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. É sobre isso que Jesus fala quando ele diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma, homens de pequena fé. Se ela é destrutiva, ela é enganadora, ela também é inútil. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, ela pode encurtar a nossa vida. Eu quase tive a vida encurtada, se não tivesse um mergulhador lá, porque eu fui ansioso. Se eu tivesse numa situação real e não num treinamento, o desfecho talvez não seria muito bom. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Ela rouba nossas forças. Ela mata os sonhos que nós temos para o futuro. Mina a nossa saúde. Enfraquece a nossa fé. E, principalmente, tira a nossa confiança no Senhor. Os hospitais estão cheios de pessoas vítimas de ansiedade. A ansiedade mata. Como eu citei no início, a definição que o pastor Hernandes Dias Lopes dá para a ansiedade, ela estrangula a alma. Ela puxa o nosso coração para direções opostas. Quando nós estamos ansiosos, a gente acaba teimando em tomar as rédeas da nossa vida e tirar a nossa vida das mãos de Deus. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do amanhã. Jesus está falando que nós precisamos viver um dia de cada vez. Devemos sim planejar o futuro. Mas o que Jesus está falando é que nós não podemos viver ansiosos por causa do futuro. Na verdade, quando a gente fica ansioso por causa do futuro, a gente perde a capacidade de planejar bem o futuro. Porque a gente cria problema onde não existe, a gente projeta situações que talvez não sejam reais. De alguma forma, a ansiedade nos rouba as forças do hoje. E quando a gente tem a nossa energia do hoje sugada, a gente vai estar mais fraco amanhã. Isso significa que nós vamos sofrer desnecessariamente pelo problema, e se o problema não chegar, a gente sofreu desnecessariamente, e se ele chegar, a gente vai sofrer duplamente, e a gente vai estar mais fraco, porque a gente gastou muita energia sofrendo hoje por uma coisa que ainda nem chegou. A ansiedade, além de inútil, ela é ilusória, porque ela, de alguma forma, é uma falsa visão da vida, de si mesmo e também de Deus. Porque ela nos leva a imaginar que a vida é feita somente
como Jesus disse, só é feita daquilo que nós comemos, daquilo que nós bebemos e daquilo que nós vestimos. Ficamos preocupados com os meios. Esquecemos que o propósito principal da vida é glorificar a Deus. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus através da criação. Jesus, quando diz essas palavras, ele está elevando a nossa existência a uma outra dimensão muito maior do que simplesmente aquilo que se come, se veste e que se bebe. Por isso, Jesus ele faz esse primeiro imperativo: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Entendendo o primeiro imperativo, eu gostaria de partir para o segundo imperativo de Jesus, chave nessas palavras, que é o remédio. Primeiro ele faz a ordem, e depois ele apresenta o remédio. E qual é esse remédio? Buscai primeiro o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O remédio para a ansiedade é buscar em primeiro lugar, é realinhar o coração, refazer as prioridades e depositar o nosso tesouro, como ele falou na passagem que meditamos semana passada, no lugar certo. Porque onde está nosso tesouro, nosso coração corre atrás. Jesus não apenas faz o diagnóstico, mas também dá o remédio para a cura da ansiedade. Ele diz como nós devemos seguir. Buscar primeiro o reino dos céus e não os reinos deste mundo. O que são os reinos desse mundo? Dinheiro, fama, bens, poder, governos e até mesmo a nossa pátria terrena. Então, você pode estar se perguntando, então isso significa que a gente não precisa correr atrás de ganhar dinheiro? Não é disso que eu estou falando. Talvez você pergunte, então significa que a fama por si só ela é ruim? Também não. Isso significa que os bens materiais são inúteis? Também não. Isso significa que eu preciso ser um alienado politicamente? De forma nenhuma. Isso significa também, então, já que eu não tenho que buscar os reinos desse mundo, que eu não devo amar a minha pátria, eu devo desprezar completamente a minha pátria? Também não. O que isso significa é que o dinheiro e bens, eles são necessários. Eles têm um papel importante na nossa vida, na vida da nossa família, mas eu, de forma alguma, posso me tornar escravo dos bens e do dinheiro. Eu preciso usar o dinheiro e amar as pessoas. Porque quando o dinheiro é o Senhor na minha vida, eu faço o contrário. Eu uso as pessoas e amo o dinheiro. Isso significa que se para ganhar dinheiro eu sacrifico as coisas do alto, sim, aí o dinheiro se tornou um pecado na minha vida. Não pelo dinheiro em si, mas o local onde ele ocupou no meu coração. Da mesma forma a fama, caso você alcance. Acho que famoso aqui na igreja só Bruno, né, Alan? Só Bruno é famoso. Outro patamar, né? A fama, caso você alcance, caso você fique famoso como Bruno Jovita, isso deve ser consequência e não propósito. Caso você se torne alguém famoso, que a sua fama torne o nome de Jesus ainda mais famoso que o seu nome. Que na sua carreira a fama seja apenas consequência e nunca o objetivo. Da mesma forma, a política, ela é importante. A política afeta o preço da gasolina, da comida, as nossas liberdades. Mas o que nós nunca podemos perder de vista, sempre precisamos nos lembrar, é de quem de fato é o nosso rei. Depositar expectativas redentivas em qualquer político é pecado. Não foi Lula nem Bolsonaro que morreu pela igreja. A nossa comunhão com a igreja de Cristo não está no candidato em que o outro vota.
está no fato que Jesus nos amou e reconciliou consigo um povo exclusivamente seu e nos fez irmãos. Quando a gente começa a criar barreiras por conta disso, nós estamos pecando. É uma forma de rejeitar o Evangelho. Porque o mesmo Evangelho que nos une a Cristo é o que nos une como igreja. Mesmo que talvez um irmão seu possa estar equivocado nas suas percepções políticas. Mas o nosso reino não é desse mundo, de 4 em 4 anos muda. Às vezes melhora um pouco, às vezes piora um pouco. Mas as expectativas que eu via no passado, quando era criança, de alguma forma existem avanços, retrocessos, enfim. Mas governo nenhum nunca conseguiu atender às expectativas que as pessoas criam em relação ao Estado, em relação aos poderes desse mundo. Por quê? Porque tudo isso é transitório, é passageiro, é um reino imperfeito. Da mesma forma, a nossa pátria, nós devemos amar, mas nós nunca devemos nos esquecer que ela não é o nosso destino final, que a nossa verdadeira nação, que nós pertencemos, ela é composta por pessoas de todo povo, tribo, língua e nação. É sobre isso que Jesus fala, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Esse ano é o ano da ansiedade, 2022, eleição para presidente, governador, deputado, os nervos ficam à flor da pele. O nosso reino não é desse mundo. Eu não estou falando para ser alienado, não ter opinião, mas cuidado, controla a ansiedade. Mas isso é tema para a próxima série, não vou ficar dando spoiler. Já deu spoiler da série. Tá? Então, para superar a ansiedade, quando Jesus faz essa afirmação, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o que significa isso? Em primeiro lugar, nós vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades, como está lá no versículo 32, quando ele diz o seguinte: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Ou seja, quem corre atrás do que comer, o que vestir, como o propósito final da sua vida, é o descrente. É disso que Jesus está falando. Vocês têm um Pai no céu, que sabe de todas as suas necessidades. Então, vencemos a ansiedade, primeiramente, confiando em Deus, sabendo que Ele é nosso Pai. A fé é o antídoto para a ansiedade. Deus, além de nos conhecer, Ele nos ama. Ele não é uma divindade distante que simplesmente é adorado por seus súditos. Ele é um Deus que nos criou e nos adota como filhos. Ele traz um relacionamento de pai e filho com os seus adoradores. Ele sabe do que temos necessidade. Nele nós vivemos, nele nós existimos. Ele é o Deus que nos criou e também nos mantém vivos. É Ele que nos protege, é Ele que nos livra, é Ele que nos guarda e é Ele que nos sustenta. O apóstolo Paulo nos ensinou a vencer a ansiedade, lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, orando. Quando ele diz a mesma coisa, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas leve suas petições ao Pai. Em segundo lugar, nós vencemos a ansiedade. Em primeiro lugar, vencemos a ansiedade quando nós nos lembramos que Deus é nosso Pai. Em segundo lugar, vencemos a ansiedade quando sabemos que, ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades, como está lá no versículo 33. Porque, vamos lá, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui nós vemos uma ordem com promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nosso coração em primeiro lugar. Aí eu te pergunto, aonde Deus é reconhecido como rei? É na sociedade? São nos governos transitórios desse mundo, mesmo que o governante, seja lá qual for, se professe cristão? Não. Deus reina através do seu povo, através da sua igreja.
O único lugar nessa terra onde Deus é de fato reconhecido como rei é na igreja. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Uma igreja viva, saudável, que confia em Deus e serve a Deus com integridade, não depende de nada transitório desse mundo. Quando nós priorizamos aonde Deus reina, nós automaticamente experimentamos a sua justiça. São os interesses de Deus ocupando a nossa mente e coração. Somos desafiados a buscar o governo, o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Casamento, lar, família, vida profissional, lazer, tudo. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida também das nossas coisas. Como está lá no versículo 33. O Deus que é nosso Pai é aquele que trabalha em favor daqueles que o esperam, que nele esperam. Em terceiro lugar, vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. Versículo 34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu e você não temos o poder de administrar o futuro. Antecipar o futuro é começar a sofrer por ele. Isso não é prudente. Isso é tolice. Devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. Como eu citei na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso não anula um planejamento para o futuro. Mas não deixe que o futuro roube a sua capacidade de trabalhar, de resolver os problemas de agora. Quando não priorizamos o reino de Deus, nós nos tornamos adoradores da matéria. Buscar primeiro o reino de Deus é o remédio para não abraçarmos adorações vãs e fúteis. É sobre isso que Jesus está falando. O que Jesus está nos alertando hoje é o seguinte: pare com ambições terrenas e passe a ter ambições eternas. Deposite tesouros nos céus. Trabalhe, busque primeiro o reino de Deus, que o avanço do Evangelho no mundo vai produzir resultados eternos. Os fascínios desse mundo só alimentam a nossa ansiedade e nunca aplacam. Quanto mais eu desejo e deposito dependência, segurança em qualquer coisa material ou transitória, mais ansioso eu me torno. E a ansiedade, nesse nível, ela é pecado. E mais, é falta de fé. Não uma fé naquilo que eu quero que aconteça, mas a fé baseado na certeza de quem cuida de mim. Porque fé é um termo muito usado de maneira errada. Porque às vezes tem gente que pensa que fé é o seguinte: fé, eu tenho fé que eu vou receber R$1 milhão. Não, isso é pensamento positivo. A fé que aplaca a ansiedade é a fé que, baseado na certeza que Deus está cuidando de mim, eu ganhando R$1 milhão ou eu nunca juntando essa quantia na minha vida. Essa perspectiva eterna me leva a priorizar o reino onde Cristo governa. Confiar em Deus é a resposta para a nossa ansiedade sobre coisas que nós não temos nenhum controle, embora a gente até se engane achando que tem. A gente acha que tem controle sobre a nossa saúde. Claro que a gente tem um poder limitado de cuidar dela. Isso é sabedoria. A gente acha que a gente tem controle sobre todos os recursos financeiros. Deus nos deu inteligência para fazer investimentos, guardar, ser previdente. Mas nós não temos o controle absoluto sobre essas coisas. Confiar em Deus é a resposta para a ansiedade sobre coisas que nós não temos nenhum controle.
e nos livra desse auto-engano de achar que temos o controle de tudo. Quando a sua fé falta, quando você está em falta com a sua fé, você é levado a duvidar da providência de Deus. E o remédio para isso é se lembrar da maior providência de todas. A maior providência de todas está na mensagem do Evangelho. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e hoje estamos vivos. Nós éramos órfãos, hoje somos filhos. Nós tínhamos uma dívida impagável, que dívida nenhuma desse mundo pode se comparar. E o único que não devia, pagou o preço em nosso lugar. O único que não devia era o único que podia quitar essa dívida por todos aqueles que se arrependem. Quando a sua fé falhar, e ela te levar, a sua falta de fé te levar a duvidar da providência de Deus e começar a transformar você num ansioso, lembre-se do Evangelho. O Evangelho é fruto da providência de Deus para o maior de nossos problemas. Problema nenhum desse mundo se compara ao problema que nós nascemos, que é o problema do pecado, a condenação da morte eterna. Quando nós não éramos capazes de buscar a Deus, Ele foi lá e nos buscou e nos adotou como filhos. Esse Deus que não poupou o seu próprio Filho por nós, é Ele que cuida da gente. Há uma frase do pastor Tim Keller, que ele postou logo no início da pandemia, que marcou muito aquele início do período. O Deus que rasgou seu filho em pedaços é o mesmo que está cuidando da gente em situações adversas. A falta de fé, a ansiedade é falta de fé. Porque quando nós nos lembramos do Evangelho, quando a nossa fé está firmada no Evangelho, não tem como ficar ansioso por nada. Porque Deus já providenciou tudo. O que era mais difícil de acontecer, já foi resolvido. E é nessa certeza que nós podemos descansar. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida. O Senhor é um Deus que trabalha por nós, é um Deus que não nos desampara, porque nós hoje somos teus filhos, e é com esse cuidado de Pai que o Senhor tem cuidado do seu povo. Por isso eu te peço, se há pessoas aqui ansiosas, que são escravas, Senhor Deus, da ansiedade, que o Senhor possa aplacar essa ansiedade nos corações, fortalecendo a fé desse meu irmão e dessa minha irmã. Que o Senhor possa agir, Senhor Deus, derramar a Tua graça sobre nós, nos levando a amadurecer a nossa fé, uma fé confiante em quem o Senhor é, e não simplesmente uma fé baseada na necessidade daquilo que precisamos, mas uma fé confiante de que o Senhor está cuidando de nós. Se há pessoas aqui que não conhecem ou não conheciam a mensagem do Evangelho, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes, e que elas possam entender que a maior providência de todas já foi realizada na cruz do Calvário, na morte e na ressurreição do seu Filho. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.